Boa noite, aqui é a professora Fernanda. Estou me recuperando aí dessa gripe danada, já estou medicada, estou melhorando, logo estarei com vocês no ao vivo, tá bom? Bom, são 2 conteúdos que faltam para finalizar os conhecimentos específicos, tá? Da parte da bibliografia conforme o edital. Terminando os conhecimentos específicos, vocês darão início à matemática, tá? Para uns é considerado fácil, para outros é difícil, mas o importante é saber interpretar a questão da matemática na prova, o que eles pedem, e não pode zerar também na matemática, né? Então, o ideal é treinar os exercícios de provas anteriores também da matemática, nós também faremos, ok? Então, a partir de esses 2 vídeos que eu vou mandar para vocês é dos 2 conteúdos que faltam para fechar, os conhecimentos específicos, ok? Terminando, a gente já vai entrar na matemática e vocês vão ter tempo suficiente, a gente vai treinar bastante ao vivo, bastante gravação de provas anteriores também, ok? Então, agora nós vamos ver prevenção e combate a incêndios, tá? É um outro tema que faz parte da bibliografia do concurso. E cai muito? Não cai tanto esse tema em prova do concurso para motorista, porém, está na bibliografia do concurso, então, tudo que está, nós devemos estudar, ok? Porque nunca se sabe quais as perguntas que virão desta vez. Ok? Vamos lá. Prevenção e combate a incêndios. Prevenção e combate a incêndios. Um incêndio é quando existe um fogo não controlado. Então, toda vez que existe, né, um fogo não controlado, é chamado de incêndio, ok? Que daí, dependendo da gravidade, é necessário chamar os bombeiros lá, ok? O que poderá ser bastante perigoso para pessoas, animais, bens. Mortes podem ocorrer pela exposição ao incêndio, quer por inalação de gases, né, daquela fumaça, ou pelo desmaio causado pela fumaça no incêndio, numa fase posterior, até mesmo por queimaduras graves. Então, assim, o incêndio é todo fogo que não foi controlado, né, não está controlado, que pode atingir pessoas, animais, bens, né, acabar com tudo. A pessoa pode sofrer por inalar aquele gás, né, aquela fumaça, ou até mesmo muitas pessoas desmaiam por causa desse gás. E em último caso, o mais grave é se a pessoa tem as queimaduras graves, né, causadas pelo incêndio, ok? Os produtos de um fogo são os seguintes: o calor dissipado para o ambiente, chamado também de poder calorífico, variando o risco de incêndio de acordo com a densidade da carga de incêndio. Os gases da combustão, alguns até mesmo invisíveis, como por exemplo, vapor de água, dióxido e monóxido de carbono. O fumo e os aerosóis, que são produtos voláteis, não gasosos. A radiação luminosa relacionada com a temperatura e com as brasas, produtos não voláteis. Então, tudo isso entra como produtos de um fogo, tá? Que podem causar um fogo aí. A que velocidade se pode propagar a combustão? Então, dependendo do incêndio, né, se propaga muito rápido ou progressivamente. Então, nós temos aí a velocidade, nós podemos considerar ela lenta, ela viva, que é a mais rápida, né? A deflagração e a explosão, mais grave ainda. Vejam, a lenta é quando tá tendo um incêndio. A lenta é quando ocorre a temperatura baixa, inferior a 500 graus Celsius, não existe emissão de luz. Então, é um incêndio, começo de um incêndio, ela está lenta ainda, né? Fraquinha, digamos assim. A viva, quando é produzida a luz, chama ou incandescência. Então, a viva, ela mostra a chama, né? A lenta, não.
mas a viva ela já mostra a chama, já é uma coisa mais contendente. A deflagração é uma combustão mais rápida, cuja propagação tem uma velocidade inferior à de um som no ar, 340 ms. E a explosão, né, que é a mais grave, combustão resultante de uma mistura explosiva que se propaga a mais de 340 ms. Então, assim, esses são tipos de velocidade que se propaga, né, o incêndio. A lenta, a viva, deflagração e a explosão. Tudo na ordem, tá? Essa daí é na ordem. A lenta, que está começando, a viva já mostra a chama, a deflagração já é mais rápida e a explosão vem com tudo, tá bom? É a velocidade que se propaga. Como se propaga um incêndio, né? Que vai indo e não consegue conter até que vai se propagando. A propagação de incêndios pode ocorrer de 4 maneiras, de acordo com o tipo de transporte da energia. Então, tudo depende do que causou aquele incêndio, tá? A propagação pode ser por radiação, convecção, condução ou projeção. Radiação ocorre de forma omnidirecional, através do ar, suportada por infravermelhos e ondas eletromagnéticas. Essa é a radiação. A convecção é a movimentação do ar aquecido pela combustão. Então, tudo depende, né? É o combustível, um gás. Condução, através de um corpo. E a projeção de partículas inflamadas, que pode ocorrer na presença de explosões e fagulhas transportadas pelo vento. Então, tudo aí ajuda na propagação, né? O ar vai ajudando, porque vai espalhando, né? O início do incêndio vai se espalhando e o ar vai ajudar, de certa forma, aí, essa propagação, ok? Os métodos de extinção de um incêndio, né? Para combater aí, para evitar um incêndio. Carência ou remoção do combustível, ou seja, a diminuição da quantidade de material passível de incendiar-se. Então, alguma coisa que esteja próxima, né? Contato que pode causar um incêndio, seja o gás, seja o combustível. Então, limitação do comburente, que é oxigênio, é o principal. Opa, a palavra oxigênio aí, o acento está incorreto. Aqui. Então, a limitação do comburente, que é o oxigênio, é o principal. Impedimento do acesso do comburente à superfície de combustível por asfixia ou abafamento. O arrefecimento, redução da temperatura dos elementos combustíveis, como água, por exemplo. A inibição, impedimento da transmissão de calor entre partículas do combustível, por exemplo, através do pó químico. Então, tem algumas delas que pode acontecer num carro, por exemplo, né? Eles estão falando de incêndio de uma forma geral, mas muitos casos podem também acontecer num automóvel, ok? Esse do arrefecimento, a inibição, todos eles, né? Pode acontecer num carro. Pontos notáveis da combustão. Durante uma combustão completa, podemos observar alguns pontos que irão auxiliar na estimativa de velocidade da propagação do incêndio, níveis de temperatura e riscos. Os pontos notáveis da combustão são, então nós temos alguns pontos, né? São 3 pontos, se eu não me engano é 3. Ponto de fulgor, aí vocês têm um exemplo, né? O primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Olha como se propaga rápido, né? Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. O ponto de fulgor não é suficiente para que a combustão seja mantida. Então, veja, o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Aí o terceiro já começou mesmo a chama aí, né? É o ponto de fulgor. Mas uma pequena temperatura já pode causar um incêndio também, né? O ponto de fulgor é a temperatura mais amena, mas também pode causar um incêndio. Ponto de combustão, que é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda valores ou gases combustíveis que, combinados com o oxigênio do ar
em contato com uma chama ou centelha, que é um agente ígneo, né, externa, se inflamam, mantém-se queimando mesmo com a retirada do agente ígneo, face a quantidade de vapores liberados àquela temperatura, bem como o aumento da temperatura provocada pela queima. Então veja aí um exemplo de ponto de combustão, primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento, tá? Então, é uma temperatura mínima, sim, mas já causa no segundo momento, já fica mais dificultoso, né? Aqui no caso do primeiro, ó, só no terceiro momento é que acontece mesmo o negócio mais evoluído. Já no campo de combustão, no segundo momento já está causando, ok? Tem o próximo, ponto de ignição ou autoignição, é a temperatura mínima em que ocorre uma combustão, independente de uma fonte de ignição, como uma chama ou faísca, quando o simples contato do combustível, em vapor por exemplo, em contato com o comburente, já é o suficiente para estabelecer a reação. É variável, de extrema importância nos combustíveis usados em motores diesel, em que a explosão se dá apenas pela pressão e temperatura, sem ação de uma fonte de faísca. Mecanismo de desencadear a combustão, que é relacionado com o ponto de fulgor. Vejam, eles vão dar vários exemplos aí de como pode propagar, de como pode começar um fogo, mas nós temos que pegar mais especificamente a parte que é para automóvel, tá? A parte de automóvel aí, tá? Então, pode acontecer no combustível, vazamento de combustível, enfim, ok? Mas a parte que nós temos que nos atentar no caso do concurso para motorista é a parte dos extintores, tá? Já caiu em concursos anteriores qual seria o extintor correto no caso do carro, né? Ter alguma chama, algum incêndio no carro, então eles colocam mais a parte de extintores, que nós vamos ver daqui a pouco. Prevenir os incêndios. É tão importante quanto saber apagá-los, ou mesmo saber como agir corretamente no momento que eles ocorrem. Início de incêndio e outros sinistros de menor vulto podem deixar de transformar-se em tragédia se forem evitados e controlados com segurança e tranquilidade por pessoas devidamente treinadas. Na maioria das vezes, o pânico dos que tentam se salvar faz mais vítimas que o próprio acidente. Uma das principais providências que a Comissão Interna de Biossegurança pode tomar para que qualquer acidente seja controlado é alertar todos os trabalhadores sobre as devidas precauções quando ocorrer algum distúrbio ou tumulto causados por incidentes, como, por exemplo, vazamentos de gás, fumaça, fogo e vazamento de água. Então, pode controlar, né? Pode agir antecipadamente se for notado alguma coisa a princípio. O primeiro passo é detalhar em procedimentos operacionais padrões que deverão ser distribuídos para todos os trabalhadores, contendo informações sobre todas as precauções necessárias, como cuidados preventivos, conscientização sobre o planejamento de como atuar na hora do abandono do local de trabalho, a indicação de medidas práticas sobre o combate e a retirada. Então, assim, principalmente quem participa, né, da comissão de combate a acidentes, lembra lá do CAT, né, que nós vimos a respeito, essas pessoas, tem funcionários que participam, né, não ganham nada mais, mas eles participam, são escolhidos aí para participar de treinamentos. Caso aconteça alguma coisa, os próprios funcionários podem ajudar a conter ou prevenir alguns casos, ok? Segundo o Corpo de Bombeiros, o mais correto, inclusive, é que todos os trabalhadores ou usuários da edificação coloquem em prática as normas estabelecidas, tá? Então, conforme o Corpo de Bombeiros, todos os trabalhadores teriam que passar por uma formação de primeiros socorros, de como evitar acidentes, né?
como evitar incêndios, etc. Sobre os cuidados preventivos e o comportamento diante do incidente, promovendo exercícios através da simulação de incêndios. Então, muitas empresas fazem essas simulações, né? Chamam alguns funcionários também para participar da simulação de se acontecesse, como eles se sairiam numa situação dessa. Esse tipo de prática contribui suficientemente para a prevenção e segurança de todos. Mas para efetuar essa operação é necessário um fator indispensável: a existência em perfeito estado de uso e conservação de equipamentos destinados a combater incêndios. Então, para poder ajudar a prevenir, ou se acontecer, né, os equipamentos necessários da empresa precisam estar, não, ou do carro, do próprio carro, precisam estar em bom estado de uso e conservação. Senão não vai adiantar, principalmente os extintores que têm datas de validade, né? A prudência também é outro fator primordial no combate aos incêndios. Todos sabem que qualquer instalação predial deve funcionar conforme as condições de segurança estabelecidas por lei, que vão desde a obrigatoriedade de extintores de incêndios, hidrantes, mangueiras, registros, chuveiros automáticos e escadas de corrimão, tá? Então, todas as empresas, né? Todas as empresas passam por uma vistoria para verificar se todos os equipamentos de segurança estão em bom estado, a conservação, a validade. Todas as empresas é obrigatório terem, tá? Eles fazem. Então, assim, por exemplo, os funcionários técnicos de segurança do trabalho, os próprios engenheiros do trabalho da empresa, eles visitam, né, todos os setores da empresa para verificar, tá? Entre esses equipamentos, o mais utilizado no combate a incêndios é o extintor. É isso que eu falei para vocês ficarem atentos, que no último concurso caiu pergunta especificamente do extintor, porque é o imediato ali no momento até chamar o socorro, né? Até chamar corpo de bombeiro, essas coisas. Então, entre esses equipamentos, o mais utilizado no combate a incêndios é o extintor, que deve ser submetido à manutenção pelo menos uma vez ao ano, tá? Então, não pode estar com validade vencida, por pessoas credenciadas e especializadas no assunto. É importante também, além de adquirir e conservar os equipamentos de segurança, saber manuseá-los e ensinar a todos os trabalhadores como acionar o alarme, funcionar o extintor ou abandonar o recinto, quando necessário, sem provocar tumultos, tá? Então, o extintor tem que ficar, o mais utilizado aí, é o que cai na prova de vocês, é sobre extintor, ok? Regras básicas. Então, se acontecer, quais as regras básicas? Primeiramente, né, ligar para a emergência do Corpo de Bombeiros 193. Viu que é incêndio, já liga para o Corpo de Bombeiros 193. Conserve sempre as caixas de incêndios em perfeitas condições de uso e somente as utilize em caso de incêndio. Os extintores devem estar fixados sempre em locais de fácil acesso, devidamente carregados e revisados periodicamente, tá? Revisar periodicamente toda a instalação elétrica do prédio, procurando inclusive constatar também a existência de possíveis vazamentos de gases, evitar o vazamento de líquidos inflamáveis, evitar a falta de ventilação no local, não colocar trancas nas portas de house, elevadores, porta de corta-fogo ou outras saídas para áreas livres, né? Não obstruir a saída, nem obstruí-las com materiais ou equipamentos. Então, essas portas de saídas de emergência devem estar totalmente livres. Tomar cuidado com cera utilizada nos pisos quando dissolvida, não deixar estopas ou flanelas embebidas em óleos ou graxas em locais inadequados, porque isso daí pode também causar incêndio e aumentar, né? Se for encontrado flanelas, por exemplo, com alguma substância que eleva o fogo, né? No caso, um removedor forte, outras coisas aí. Alertar sobre o ato de fumar em locais proibidos, então o cigarro, né?
principalmente perto de lugares que não pode, a faísca, a fumaça, né, fogo. Como elevadores, o cuidado de atirar fósforos e pontas de cigarro acesos em qualquer lugar. Aconselhar os trabalhadores para que verifiquem antes de sair de seus locais de trabalho, ao término da jornada de trabalho. Jornada de trabalho, tá bom. Aí. Jornada de trabalho. Se desligarem todos os aparelhos elétricos, como estufas, ar-condicionado, exaustores, entre outros. Em caso de incêndio, informar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível. A ocorrência, o acesso mais fácil para a chegada no local e o número de pessoas acidentadas, inclusive nas proximidades. Tá? Então, quando for ligar no 93 para o Corpo de Bombeiros, já informar, olha, a ocorrência é um incêndio, o caminho mais fácil de chegar até aqui é pela Tiradentes, por exemplo, nós estamos com 10 pessoas aqui dentro, tal, né? Enfim, para agilizar o processo. Nunca utilizar os elevadores no momento do incêndio, né? Às vezes a pessoa quer escapar de alguma forma e acha que é mais fácil usar o elevador, não é? Evitar aglomerações para não dificultar a ação do socorro e manter a área junto aos hidrantes livre para manobras e estacionamento de viaturas do Corpo de Bombeiro, ok? Vamos lá. Tomara que ninguém precise nunca disso, né? Mas nós temos que ver. Normas de segurança. Entre as normas de segurança estabelecidas por lei para as instalações prediais estão a conservação e a manutenção das instalações elétricas. É uma das coisas que causam muitos incêndios em empresas, né, instalações elétricas antigas, em residências também, enfim. Existem vários tipos de sistemas de proteção das instalações elétricas, como fuzil tipo rolha, disjuntor, entre outros. Todos devem estar funcionando perfeitamente, pois qualquer princípio de incêndio pode ser ocasionado por descargas de curto-circuito. Às vezes é uma coisinha de nada, mas acaba gerando um grande estrago. Qualquer edificação possui um projeto de circuito elétrico, que dimensiona tipos e números de pontos de corrente, tomadas ou luz, conforme suas características de consumo. Quando na presença de uma sobrecarga, este circuito não dimensionado para uma corrente de curto-circuito eleva-se em muito a temperatura, iniciando o processo de fusão do fio ou, pior, o início de um incêndio. Por este motivo, cuidado com a utilização de benjamins. Todos os trabalhadores devem estar sempre atentos às normas básicas de segurança contra o incêndio para evitar acidentes. Prevenir é a palavra de ordem e todos devem colaborar, pois é mais importante evitar incêndios do que apagá-los. Então, apesar de vocês estarem, o objetivo de vocês é a vaga de motorista, vão estar muito na rua, né? E não dentro da empresa, mas vai ter momentos que vocês vão estar dentro da empresa, tá? Vocês vão focar, é claro, né? Em geral para se prevenir, mas focarem nos equipamentos do carro, né? Que vocês vão utilizar muito. Alarme geral. Ao primeiro indício de incêndio, transmita o alarme geral e chame imediatamente o Corpo de Bombeiros. Combate ao fogo. Desligue a chave elétrica geral, em caso de curto-circuito. Procure impedir a propagação do fogo, combatendo as chamas no estágio inicial. Utilize o equipamento de combate ao fogo disponível nas áreas comuns da edificação. Evacuação da edificação, do local, né, do prédio. Não sendo possível eliminar o fogo, abandone o edifício rapidamente pelas escadas. Ao sair, feche todas as portas atrás de si, sem trancá-las, para não propagar, né? Não utilize o elevador como meio de escape. Não sendo possível abandonar o edifício pelas escadas, permaneça no pavimento que se encontra, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros. Somente suba ao terraço se o edifício oferecer condições de evacuação pelo alto, ou se a situação exigir. Instruções complementares. Desligue imediatamente o equipamento que estiver manuseando e feche as saídas de gás. Procure sempre manter a calma, não fume, não tire as roupas, dê o alarme.
Mantenha, se possível, as roupas molhadas. Jogue fora todo e qualquer material inflamável que carregue consigo. Em situações críticas, feche-se no banheiro, né? Entra no banheiro, tranca o banheiro. Mantendo a porta umedecida pelo lado interno e vedada com toalha ou papel molhado. Em condições de fumaça intensa, cubra o rosto com lenço molhado. Não fique no peitoral antes de haver condições de salvamento, proporcionadas pelo corpo de bombeiro. Indique sua posição no edifício acenando para o corpo de bombeiros com um lenço. São dicas, né? Deus me livre que aconteça isso um dia, mas tá na bibliografia do concurso de vocês, todos os tipos, né, de segurança. Aguarde outras instruções do corpo de bombeiros. Em caso de incêndio, se você se encontra em lugar cheio de fumaça, procure sair, andando o mais rente possível do piso para evitar ficar asfixiado. Em regra geral, uma pessoa cuja roupa pegou fogo procura correr. Não o faça. A vítima deve procurar não respirar o calor das chamas. Para evitar, dobre os braços sobre o rosto, apertando-os. Jogue-se ao chão e role, ou envolva-se numa coberta ou um tecido qualquer. Vendo qualquer uma pessoa com roupas em chamas, não a deixe fazê-lo. Obrigue-a a jogar ao chão e rolar lentamente. Use de força se necessário para isso. Se for possível, use o extintor ou mangueira sobre o acidentado. No caso de não haver nada por perto, jogue areia ou terra na vítima, enquanto ela está rolando. Se puder, envolva o acidentado com um cobertor, lona ou com panos grossos. Envolva primeiro o peito para proteger o rosto e a cabeça. Nunca envolva a cabeça da vítima, pois assim você a obriga a respirar gases. Ao perceber um incêndio, não se altere. Difícil, né, gente? Estando num local com muitas pessoas ao redor, não grite nem corra. Acate as normas de prevenção e evite acidentes. Falar é muito fácil, né, gente? Na hora do desespero é complicado. Enfim. Trate de sair pelas portas principais ou de emergência de maneira rápida, sem gritos, em ordem, sem correria. Nunca feche com chaves as portas principais e as de emergência. Não guarde panos impregnados de gasolina, óleo, cera ou outros inflamáveis. Após o uso do extintor, isso também, gente, de guardar panos também serve para o carro. Nunca guardar pano com gasolina, com óleo, com cera, com produtos inflamáveis dentro do carro, né? Após o uso do extintor, notificar o serviço de segurança para recarregamento. Quando usar um extintor, isso é importante, quando usar um extintor e quando deixar o local. Se estiver num local em que surge um princípio de incêndio, você pode combatê-lo antes que ele tome proporções incontroláveis, através do quê? Do extintor. Para isso, siga as instruções. 1. Tente identificar primeiro a origem do fogo para escolher o extintor mais indicado. Então, assim, vocês vão ver que tem vários tipos de extintor. Então, primeiro precisa saber da onde está vindo aquele fogo e o que causou. Porque às vezes você pode utilizar o extintor errado e prejudicar ainda mais, tá? Não se deve usar um extintor com carga de água para apagar um incêndio classe B. Nós já vamos ver todas as classes. Porque ele pode propagar mais fogo, nem de classe C, devido aos riscos de curtos-circuitos e choques elétricos. Além disso, se utilizar o PQS em equipamentos elétricos, o produto que serviria para apagar o fogo gruda nos componentes, arruinando seus circuitos elétricos, como placas-mães de computador. Na dúvida, utilize o extintor PQS, cujos riscos ao usuário são menores. Corte o lacre de plástico torcendo-o, retire o pino de segurança, faça um teste rápido pressionando o gatilho ou abrindo a válvula, posicione-se a uma distância segura do foco. Se estiver ventando, coloque-se de forma que o fogo não venha na sua direção. Dirija o jato para a base das chamas e faça movimentos de um lado para outro, como se estivesse varrendo o fogo. Se o fogo estiver se propagando verticalmente, mire na base das chamas e faça um movimento ascendente lento de baixo para cima. Bom, mas tudo isso, gente, é na prática, né? Os funcionários que fazem parte
que são convidados, né? Tem uma votação para quem vai fazer parte da equipe, né? Do combate a essas coisas. Outros pontos importantes. Se houver vários extintores, utilize-os de forma conjunta para obter um resultado mais rápido. Então, um para cada um para ser mais rápido, né? Não tente combater um incêndio que está se expandindo muito além do seu ponto de origem. Chame sempre os bombeiros. Basta discar 193, mantenha os números de emergência perto dos telefones fixos e a memória dos celulares. Caso não lembre como usar, siga as instruções que estão no verso do extintor. A questão principal aqui é que os extintores, por exemplo, servem para combater apenas o princípio de incêndio. Ele não vai acabar com o incêndio todo, mas o princípio, para não se alastrar, seria o inicial. Quando ainda há pouco fogo, se for muito, nem o extintor vai resolver, né? É o corpo de bombeiro mesmo. Após certo momento, não é possível controlar o fogo apenas com os extintores. Deve-se utilizar os hidrantes, ligados a uma mangueira, alimentados pela água da rede pública. O uso de hidrantes deve ser feito apenas por pessoas minimamente treinadas, como os brigadistas. Se você não foi treinado, saia do local imediatamente. Quando o incêndio toma proporções ainda maiores, é absolutamente necessário ligar para o corpo de bombeiros solicitando ajuda. Por isso, a importância de haver uma brigada de incêndio de prontidão em locais de grande acúmulo de pessoas. Quanto mais pessoas, maior o número de brigadistas treinados necessários. Nas próprias empresas tem, né? Podendo-se, inclusive, ser necessária a contratação de profissionais, bombeiros, para permanecer em prontidão. Muitas empresas contratam um bombeiro para ficar na própria empresa. A ação imediata e precisa enquanto incêndio está no início. É fundamental para diminuir as perdas e danos. Então é assim, no nosso caso, né, no caso dos motoristas aí, se estiver no local, vai estar utilizando o extintor se for algo que está iniciando, né, gente? Se for algo que já passou, né, daí não vai adiantar, é só o bombeiro mesmo. Qual tipo de extintor eu devo usar? A presença do fogo em local não desejado é conhecida como incêndios, que são capazes de provocar, além dos prejuízos materiais, quedas, queimaduras, intoxicações por fumaça. Sabemos que existem 3 elementos essenciais envolvidos no processo de produção do fogo. O calor, vou até colocar em negrito isso daqui que é importante. Ó. Vou colocar aqui. Isso é importante. Ó. Sabemos que existem 3 elementos essenciais envolvidos no processo de produção do fogo: o calor, o oxigênio e o combustível. É um triângulo do fogo, né? Essa junção faz com que aconteça um incêndio: calor, oxigênio e combustível, tá? Nós chamamos de triângulo do fogo. Para acabar com o incêndio, é preciso retirar completamente um desses elementos. Abafar o fogo com um cobertor ou jogar água é a primeira atitude de quem está desesperado em extinguir as chamas. Mas nenhuma dessas alternativas é tão eficiente como o extintor de incêndio, tá? Então, o extintor é a melhor ferramenta aí para combater o início de um incêndio. Deixa eu arrumar aqui, ficou fora da linha, né? Só um minutinho. Esse objeto, que é o extintor, é essencial em qualquer caso de incêndio, sendo casa ou escritório. Embora exista uma grande possibilidade dele ficar na parede durante anos acumulando poeira, também pode acabar salvando a vida de alguém. Os extintores de incêndio são constituídos por um cilindro de metal que contém um agente extintor. Esse agente extintor pode ser água, espuma, pó químico ou dióxido de carbono, mais conhecido como CO2. Então vejam, isso daqui também é importante para vocês porque caiu
no concurso passado a respeito de extintor, tá? Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Então, os extintores de incêndio são constituídos por um cilindro de metal que contém um agente extintor. O que contém nesses extintores? Água, espuma, pó químico ou dióxido de carbono, tudo depende do extintor. O agente confinado em seu interior é expelido com grande pressão, parecida com a pressão utilizada em uma lata de aerosol, um spray, né? Então, o extintor, vamos se dizer que seria um spray, que ele pode, né? Tem extintor que é água, tem extintor que é espuma, tem extintor que é pó químico ou dióxido de carbono, CO2. Então, tem vários tipos de extintor. Então, vai depender do início do fogo, do incêndio, ali da chama, no caso, que eu vou utilizar um tipo de extintor. Então, eu preciso conhecer os extintores que existem, tá? Tem de água, espuma, pó químico ou dióxido de carbono. A gente vai ver daqui a pouquinho. Vejam, é aqui. É de extrema importância conhecer e identificar bem o incêndio que se vai combater, antes de escolher o extintor. Um erro na escolha pode tornar inútil o esforço de combater um incêndio, podendo até piorar a situação, aumentar ou espalhar ainda mais as chamas, ou criar novas causas de fogo, curtos-circuitos. Os principais tipos de extintores são os seguintes, vamos ver aí. Extintor chamado H2O, que é o de água, tá? Esse H2O é o de água. Extintor H2O, água na forma líquida, jato ou neblina. Então, o H2O, o sinal, né, no extintor que aparece lá, H2O, esse é o de água. Então, se você precisa do extintor de água, dependendo do incêndio que está acontecendo, uma chama que está acontecendo, você vai pegar o de H2O, que significa água. Outro tipo de extintor é de espuma, né? É uma espuma mecânica. Você aperta o spray lá, né? O gatilho lá do extintor e vai sair espuma e não água. Nós temos também o extintor de dióxido de carbono, CO2, também conhecido. Normalmente vem essa sigla na frente do extintor, na identificação do extintor, CO2. E tem o extintor pó químico, que é chamado de bicarbonato de sódio. Então, vai depender do local onde a pessoa trabalha e o tipo de extintor que é, tá? A maioria pode ser de água, pode ser de espuma ou os outros tipos também, ok? Vamos lá. Classes de incêndio. Nós temos classe A. Qual é a classe de incêndio A? Materiais como madeira. Isso é importante, tá, gente? Só a parte de fala de extintores é a mais importante nesse conteúdo. A. Qual é a classe de incêndio considerada A? Materiais como madeira, papel, tecido, se caracterizam por deixar, após a queima, resíduos como carvão e cinza. Então, queimam rápido, né? A madeira, papel, tecido, queima rápido. Essa classe de incêndio deve ser combatida. Então, assim, vamos supor que pegou fogo e ali onde pegou fogo é madeira, papel e tecido. O extintor a ser utilizado é o de água ou de espuma. É o H2O, que é água, ou de espuma. Estes dois extintores são próprios para combater madeira, papel, tecido, tá? O B já é outro tipo, são líquidos e gases inflamáveis, já é mais complicado. Ou em sólidos que se liquefazem para entrar em combustão. Quais são? Por exemplo, gasolina, o gás de cozinha, né? Aí é mais complicado, né? Aí é mais complicado aí. Deus o livre. Os extintores à base de água não são permitidos nesse caso, tá? Que caso? Esse que eu acabei de falar para vocês, ó. Tá bom? Não é permitido de água aí, porque aí vai misturar, né? C. Equipamentos elétricos energizados. Por exemplo, motores, geradores, cabos. Qual é o tipo de extintor?
extintores de pó químico ou dióxido de carbono são os indicados para esse tipo de incêndio. Tá vendo? Então, no caso aqui, ó, nessa da letra C, eu não posso, por exemplo, utilizar o extintor de água e de espuma, eu já não posso utilizar em motores, geradores, cabos, né? Então, cada tipo de extintor eu utilizo para uma coisa, ok? Então, nessa letra C, eu já não uso extintores à base de água, tá? Não são permitidos. Se for para equipamentos elétricos, né, motores, geradores, cabos, eu já não uso. O que eu tenho que usar é o que tem pó químico ou dióxido de carbono, o CO2. Dicas de uso. Retire o pino de segurança do extintor, pressione a alavanca de operação. O jeito adequado de se usar o extintor de incêndio é mirá-lo diretamente no combustível, em vez de mirar nas chamas, ok? Continuando. Então, ó, só lembrando, existem, porque no concurso passado desse conteúdo, gente, só caiu a respeito dos extintores. Então, assim, tem 4 tipos, não podemos esquecer. Tem de água, de espuma, dióxido de carbono e de pó químico. Se for para combater uma chama causada por madeira, por papel, por tecido, eu vou usar ou água ou espuma, né? Se for a mesma coisa do gás de cozinha, gasolina, né? Gás de cozinha, mesma coisa, tá? Agora, se for outros tipos de produtos, ou melhor, equipamentos elétricos, né? Motores, aquelas coisas, aí é o dióxido de carbono, CO2, ou o pó químico, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós terminamos essa parte, tá? O foco aqui, desta parte aqui, ó, que fala dos incêndios, prevenção e combate aos incêndios, o que caiu no concurso passado é sobre extintores. Foi a pergunta que caiu no concurso passado, que nós ainda vamos fazer o treinamento simulado dessas questões, ok? Então, este é mais um conteúdo aí para o concurso de vocês. Até o próximo.